Se nós olharmos para o Novo Testamento e o registro da vida de Jesus e fizermos esta pergunta: qual proibição negativa Jesus proferiu com mais frequência do que qualquer outra proibição negativa? E a resposta é simples, porque este mandamento específico foi proferido tantas vezes por Jesus que estava muito à frente de tudo o que está em segundo lugar. E se vocês estão pensando agora na mente de vocês, quebrando a cabeça tentando descobrir isso, deixe eu ajudar vocês a colocar isso aqui no quadro. Foram duas palavras: não temas. Na verdade, Jesus disse isso com tanta frequência que às vezes nós perdemos o significado disso, porque parece que toda vez que ele encontra os seus discípulos, a primeira coisa que diz a eles é: não temas, ou não tenha medo. Ele diz isso com tanta frequência que quase se torna uma saudação. Em vez de olá ou shalom, ele está dizendo: não tenham medo. E eu me pergunto muitas vezes, por que Jesus fez isso com tanta frequência? Por que ele usou essas palavras frequentemente? E eu suspeito que tem algo a ver com o seu conhecimento íntimo e a compreensão da fragilidade da nossa constituição humana. Porque nós, como um povo, nós tendemos a ser medrosos. Tendemos a lutar contra a ansiedade. Agora, é uma palavra que muitas vezes é mal utilizada no nosso vocabulário. Você ouvirá alguém dizer: eu estou tão ansioso para que o Natal chegue. E o que eles estão dizendo, na verdade, é que eles estão ansiosos, eles estão antecipando com alegria este evento vindouro. Mas o que eles realmente disseram, quando disseram que estão ansiosos, é que tem algum tipo de medo da chegada do Natal. Então, o termo ansiedade é frequentemente usado como um substituto para a palavra ansioso, quando na realidade o termo ansiedade se refere a um espírito de medo ou preocupação ou apreensão a respeito de alguma coisa que está no futuro. Todos no mundo têm medo. Nem sempre tememos as mesmas coisas que as outras pessoas temem. Mas todos nós sentimos ansiedade e todos nós sentimos medos. E eu sempre disse como ministro que quando as pessoas vão para o hospital, não importa quão insignificante o procedimento é que eles vão enfrentar, que há algum tipo de nível de ansiedade que deve ser tratada no paciente. Faz parte da natureza humana ter ansiedade a respeito do bem-estar físico de alguém quando você entra em um lugar como um hospital. As ansiedades podem se tornar intensas e paralisantes, que o nível de medo nas nossas personalidades pode subir ao status de uma fobia. E uma fobia tende a ser um tipo de medo que nos paralisa de uma forma ou de outra. Recentemente eu li um estudo que indicou as 10 fobias mais amplamente experimentadas entre o povo americano. E na lista das 10 fobias mais frequentes estavam coisas que incluíam acrofobia, que é o medo de altura, xenofobia, que é o medo de estrangeiros ou pessoas que são diferentes de nós, claustrofobia, medo de estar em áreas de confinamento. Mas o medo número 1 da lista era o medo de falar em público. Eu olhei para isso e eu disse: bem, eu posso me identificar com isso, porque eu tenho que fazer isso com bastante frequência. Eu não consigo imaginar ter a experiência de antecipar uma fala sem algum tipo de ansiedade. Vocês poderiam pensar que alguém que fala com tanta frequência como eu nunca sofre de ansiedade ao falar em público, mas eu vou ser honesto com vocês, nunca há um momento em que eu não tenho ansiedade em falar em público.
é uma coisa assustadora. E algumas pessoas ficam tão apavoradas com isso que simplesmente são incapazes de fazer isso. Mas, de novo, nós temos todos esses tipos diferentes de ansiedades e eles se relacionam ao nosso relacionamento com Deus. Deixa eu voltar a atenção de vocês para uma parte do Sermão do Monte, onde eu acho que eu já ouvi falar em um ponto ou outro, mas não passamos muito tempo falando sobre isso, onde encontramos em Mateus, capítulo 6, começando no versículo 25, essas palavras de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste-se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Muito antes de ler a Bíblia pela primeira vez, eu já estava familiarizado com essa passagem nas Escrituras, porque era uma das passagens favoritas do meu pai. E eu ouvia ele citar isso de novo, principalmente na mesa, na sala de jantar. Ele usava uma versão antiga: não fique ansioso por nada, não se preocupe com o amanhã, o que você deve comer, o que você deve beber, o que você deve vestir. O fato é que nos preocupamos com o amanhã. E as nossas preocupações com o amanhã frequentemente provocam um espírito de ansiedade dentro de nós. Eu acho que Jesus deu este sermão para uma audiência mista de homens e mulheres, mas tem uma relevância particular para os homens que estavam ouvindo. E na nossa própria cultura, de novo, eu vi um relatório de um psicólogo que disse que um dos mais angustiantes sentimentos de ansiedade para o homem americano médio, uma ansiedade que ele raramente articula, e quando os homens se reúnem, nunca falam disso. Eles falam sobre esportes, falam sobre negócios, falam sobre todas essas coisas, mas eles não se abrem e não revelam os medos que eles têm, pensando que é basicamente pouco masculino ou algo do tipo. E essa ansiedade contundente que os psicólogos descobriram para o homem americano é o medo de deixar de sustentar sua própria casa. Ou seja, esse é um problema específico dos homens casados e daqueles que têm filhos. Porque no momento em que um homem diz sim na frente de um ministro ou um juiz de paz, ele agora assumiu, pelo menos na nossa compreensão cultural, o fardo de cuidar não só de si, mas também da sua esposa e da sua família. Embora agora tenhamos mudado muito das estruturas culturais, onde muitas mulheres estão no local de trabalho e assim por diante, ainda aquela antiquíssima expectativa do homem ser aquele que deve ser o provedor e o protetor da família, ainda está profundamente enraizado no psique masculino, na nossa
nação, e suspeito que em muitas outras nações também. Outro fenômeno relatado para o uso no mundo secular da medicina é a proporção estranha da experiência de pesadelos que os homens têm o dobro de pesadelos que as mulheres. E eu me pergunto por que os homens teriam mais pesadelos do que as mulheres. E, de novo, o consenso é que está enraizado neste medo ou nessa ansiedade particular de que o homem carrega tudo sozinho consigo. Tenho certeza de que as mulheres têm seus próprios conjuntos distintos de ansiedades e preocupações que elas têm que se preocupar, e também com o cuidado dos filhos e da casa delas e todo o resto. Mas quando Jesus concentra a atenção dele aqui neste problema de ansiedade, ele está falando a respeito das necessidades básicas da vida humana e das preocupações e ansiedades que nós trazemos para lidar com essas disposições. Serei capaz de alimentar a minha família amanhã? Serei capaz de vestir a minha família amanhã? Como eu vou realizar todas essas coisas? E Jesus disse, não se preocupe com o amanhã. Agora, ele não está dizendo, não seja previdente. Ele não está dizendo, não seja prudente. Pois em outras partes das Escrituras somos informados de que o homem que não cuida dos seus, da sua família, é pior do que o incrédulo. E que nós devemos ser sábios e prudentes e disciplinados em fazer provisões para a nossa família. Portanto, Jesus não está proibindo aqui o planejamento cuidadoso e as provisões. Ele está proibindo as nossas atitudes espirituais com relação a esses empreendimentos e essas responsabilidades. Ele não está dizendo, não se preocupe com amanhã em termos de ser diligente em fornecer para o amanhã. Ele está dizendo, não se preocupe com o amanhã. Você faz o que tem que fazer, mas ao mesmo tempo, o amanhã está nas mãos de Deus. E realmente é o nosso medo do futuro, mais do que qualquer outra coisa, que impulsiona as ansiedades e os medos e as preocupações. Não nos preocupamos nunca com o que aconteceu ontem. Não precisamos nos preocupar com o que aconteceu ontem, porque ontem acabou. Podemos nos preocupar com as consequências do que aconteceu ontem e como isso vai funcionar hoje ou amanhã. Mas depois que o momento passa, a nossa ansiedade a respeito disso passa com ele. E então, nós podemos entender neste ponto que o ponto focal das nossas preocupações e o ponto focal da ansiedade é sempre o futuro. É sempre a respeito do que ainda não aconteceu. Eu costumava jogar muito golfe, bati na bola em alguns lugares ruins. E eu me lembro de uma vez em que eu fui confrontado com uma situação horrível em que eu estava fora dos limites de um lado, a água estava do outro lado, as árvores na minha frente e parecia que não havia maneira segura de proceder. E eu dei meu tiro, acertou as árvores, ricocheteou nas árvores, na água e eu estava dentro de um grande problema, mas eu sorri na hora e meu parceiro de golfe disse, como você pode sorrir? E eu disse, porque acabou. E a única coisa que sei é que nunca terei que acertar aquele tiro de novo enquanto eu estiver vivo. Posso ter que acertar um igual, mas não o mesmo. Já foi. Não há nada a temer quando acabar. É de antemão que nós somos tomados pela ansiedade. Porque nós não sabemos o quão difícil ou doloroso ou problemático os problemas que nós enfrentaremos amanhã irão ser. Agora, quando Jesus diz aos que estão reunidos, para eles não ficarem ansiosos, não se preocuparem, e ele diz que vocês não podem acrescentar um covo ao tamanho de vocês, não se preocupe com isso, a preocupação não resolve nenhum problema. Então, ele os repreende por terem pouca fé.
Agora, por que ele faz isso? Quando é a nossa natureza nos preocupar com as coisas que podem acontecer conosco e que muitas coisas que podem acontecer conosco e vão acontecer conosco são dignos de medo. Porque existem coisas terríveis por aí. Existem coisas dolorosas que nós podemos experimentar. E nem todas as nossas preocupações passam despercebidas. Podemos nos lembrar de Davi dizendo: a coisa que eu mais temia veio sobre mim. E ainda, ao mesmo tempo, a dor daquela coisa que ele mais temia é algo que o machucou por muitos, muitos anos, antes de realmente acontecer. O que nos disseram que o covarde morre 1000 vezes, mas o corajoso só morre uma vez. Mas o covarde passa pela experiência se preocupando e se assustando a respeito disso muitas vezes antes que a ocorrência real aconteça. Não consigo pensar em muitas coisas com a minha vida que aconteceram comigo, coisas ruins que aconteceram comigo, que realmente foram piores do que eu pensei que seriam. Há algumas. Houve momentos em que eu fui ao consultório do dentista em que não esperava muito daquela dor, onde a dor era pior do que eu estava esperando. Todos nós já passamos por isso, mas a maioria das vezes, quando nos preocupamos com as coisas e quando acontecem, não são tão ruins quanto pensávamos que seriam. E eu acho que parte disso é porque Deus concede sua graça para nós e em nossa hora de necessidade, de uma maneira que nós realmente não antecipamos. Então, o que isso significa, teológica e espiritualmente, é uma questão de relacionamento entre o futuro, nossos medos do futuro e fé. Jesus disse: por que vocês estão preocupados? Vós de pequena fé. Nossas preocupações e ansiedades realmente vêm da falta de confiança nas promessas de Deus. E todos nós temos isso. Todos nós temos fé, mas nossa fé é limitada. E às vezes nossa fé não nos faz passar pela ansiedade mais do que vai acontecer, porque nós temos medo de que Deus não faça o que Ele promete que Ele irá fazer. Ou, por outro lado, nós podemos ter medo de que Ele faça o que Ele promete que irá fazer. Isso é o que me assusta em Deus, porque Deus nos chama para viver em um mundo quase que está cheio de problemas. E Ele diz que no mundo teremos aflições, e teremos tribulações, e nós teremos sofrimentos. Isso é o que me assusta, é que a sua palavra se cumprirá. Mas eu tenho que ouvir, como já vimos no problema do sofrimento, o outro lado dele, onde Deus promete a sua presença e a sua graça para nos sustentar nos empreendimentos mais difíceis da humanidade. E Jesus está dizendo: vocês não têm muita fé se estiverem dominados pela ansiedade, porque por causa da falta de fé de vocês, isso é uma falta de fé nas promessas de Deus. Onde Deus diz: confiem em mim para o amanhã. Confiem em mim com a vida de vocês. E é isso que significa ser cristão. É confiar em Deus por toda a sua vida. Eu tenho que confiar em Deus, não apenas pelo que como, pelo que bebo e pelo que visto, mas também tenho que confiar em Deus para saber como vou morrer, quando vou morrer, onde vou morrer e o que vai acontecer com a minha família e todo o resto quando eu morrer. Nós temos que confiar em Deus para o futuro. E eu acho que a maior cura que existe, a cura simples, mas não é tão simples quanto o que parece, é simples de entender, mas é difícil de aplicar, é que nós precisamos mergulhar nós mesmos na palavra de Deus, porque nada dissipa o medo mais rápido do que o reforço e a nossa compreensão das promessas de Deus. E
e o conhecimento da presença de Deus. Mas nós temos medo de que Ele não esteja lá quando nós precisarmos dele, ou que Ele não faça o que Ele disse que Ele ia fazer. Agora, como eu disse em alguns momentos, existem todos os tipos diferentes de ansiedade e eles estão relacionados, como eu disse, no futuro. E eu vou distinguir entre 3 tipos de medo, ou preocupação, ou ansiedade que afligem a nós. O primeiro é um medo objetivo, específico, como eu já mencionei, como uma fobia, ou onde nós temos medo de lugares pequenos, ou nós temos medo de falar, ou temos medo de morrer, ou temos medo da dor, ou medo do dentista, medo de gatos, medo de cobras, medo de aranhas. Esses são medos e ansiedades específicos e que temos, e há maneiras específicas de lidar com eles, como todos nós sabemos. Mas em distinção desse tipo de medo, há outro tipo de medo que pode ser extremamente debilitante. E é a respeito disso que os filósofos existenciais falavam frequentemente quando falavam sobre a experiência da angústia, onde definiram a angústia ou ansiedade como sendo um anônimo do medo. É uma condição que eu acho que todos nós experimentamos em um grau ou outro, onde você está acompanhando ao redor, seu estômago está revirando, suas mãos estão tremendo um pouco, você sabe que está com medo, pode estar tendo um ataque de ansiedade e não tem ideia do motivo. Isso tem a ver com o medo em geral. E, de novo, quando os filósofos analisam isso, eles falam a respeito desse tipo de medo que pode ser tão assustador e paralisante para nós quanto inespecífico. Não sabemos por quê. É por isso que os psiquiatras ganham dinheiro. Alguém irá até eles e dirá: eu estou sofrendo de ansiedade, mas não sei do que eu estou com medo. E o psiquiatra terá que sondar, cavar e tentar descobrir o que está incomodando a pessoa. Bem, pode haver todos os tipos de coisas ocultas envolvidas nisso. Contei a história da ansiedade que eu sinto quando eu estou esperando por um amigo ou pela minha esposa para chegar em casa e que ela já está atrasada. E ela não precisa se atrasar 1 hora para eu começar a ficar ansioso, nervoso. Se ela está 5 minutos atrasada, eu começo a pensar, começo a me perguntar, começo a me preocupar. Onde ela está? O que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente no trânsito? Começo a imaginar todas essas coisas que poderiam ser tão terríveis e fico cada vez mais ansioso. E eu me lembro de uma vez esperando um amigo chegar na minha casa e ele não estava lá no momento certo. Eu comecei a andar para cima e para baixo, na frente da janela lá da minha sala, e cada vez mais nervoso, observando a estrada para ver se via o carro dele chegando. E no meio de tudo isso, essas palavras me vieram à mente. Uma panela vigiada não vai ferver. Você já ouviu esse ditado muitas e muitas vezes. Você pode olhar para aquele pote, aquela panela e procurar as bolhas, e elas nunca virão enquanto você estiver olhando. Você tem que sair da sala antes que a água comece a ferver. E de repente eu tive uma vívida lembrança de mim mesmo quando eu era criança, onde todas as manhãs meu pai ia embora para o trabalho dele lá no centro de Pittsburgh. E a minha mãe era sua secretária. Então ela ia trabalhar todos os dias com ele. E a minha avó morava com a gente. E ela nos preparava e nos enxergava ir para a escola pela manhã depois que os meus pais tinham ido. E todas as noites, meu pai e a minha mãe voltavam para casa às 6 horas e nós planejávamos jantar por volta das 6h15. E a minha avó estava na cozinha preparando o jantar. E cerca de 5 para 6, eu já estava lá em frente à porta da cozinha, olhando a rua para lá em cima, assim, procurando o carro do meu pai. E se eles não descessem a rua às 6 horas, eu ficaria em pânico. Eu estava pensando que eu seria um órfão
Eles não vão voltar para casa. Agora, essa foi a reação de uma criança que estava insegura quanto à segurança, que queria que seus pais estivessem seguros para estarem vivos e bem e para voltarem para casa todos os dias após o trabalho. E a minha avó estava perto do fogão, me observando, ansiosa. E é aí que ela me dizia, uma panela observada nunca vai ferver, vá para outra sala, vá brincar com outra coisa. Eles vão estar aqui. Ela sabia com o que eu estava preocupado. E eu pensei, aqui estou eu, um homem adulto, e ainda estou andando para cima e para baixo, na frente da janela, quando alguém está atrasado. Essa é apenas uma daquelas coisas em que as coisas que nos ocorrem quando crianças podem nos assombrar de muitas maneiras enquanto nós vivermos. Porque em alguns aspectos ainda somos crianças e carregamos as cicatrizes das coisas que nos assustaram quando nós éramos crianças até hoje em dia. E eu digo isso não para praticar psiquiatria sem licença, mas simplesmente para dizer que quando você tem ansiedade e não sabe por que tem essa ansiedade, dê uma olhada no passado. Isso pode ajudar você a descobrir o porquê. Mas essa ansiedade sem nome está enraizada em um medo ainda mais profundo. Novamente, é o medo do futuro. Os filósofos existenciais não têm otimismo sobre o que o amanhã trará. Eles estão dizendo que o que está causando a sua ansiedade, de acordo com Martin Heidegger, é a experiência do que ele chama de Georgheit, onde diz que o homem moderno se sente como se tivesse sido atirado ou jogado em um mundo caótico. E ele não tem um começo significativo, ele emergiu do lado, é um germe adulto e está se movendo enquanto o tempo passa a cada momento para sua aniquilação. Então, estamos meio que suspensos entre o nascimento e a morte, no contexto de uma vórtice de falta de sentido. E isso está sempre nos corroendo, de acordo com esses existencialistas pessimistas. Eu olharia para isso de uma maneira um pouco diferente, de uma perspectiva cristã, que este ânimo, a ansiedade, pode estar mais profundamente enraizada no que eu chamarei de terceiro tipo de ansiedade, que é o que nós chamamos simplesmente de inquietação. E isso foi abordado por Santo Agostinho. Se vocês se lembram, a oração dele, no livro dele, As Confissões, quando ele escreveu: ó Senhor, Tu nos fizeste para Ti. E os nossos corações estão inquietos até que encontrem o seu descanso em Ti. Agora, a inquietação é uma espécie de medo. A inquietação é a manifestação de um determinado tipo de ansiedade. Não tem nome, de acordo com os existencialistas que falam sobre esse tipo amorfo de angústia ou ansiedade. Agostinho dá o nome da criança. Ele disse, essa ansiedade, essa inquietação está enraizada no nosso estranhamento e alienação básica de Deus. Porque as nossas vidas estão fora de sintonia se nós estivermos separados de Deus. E estar fora, a parte da comunhão com Deus, é uma provocação intensa e poderosa ao medo. Tememos não apenas o Criador, mas tememos sua criação. Começamos a temer a própria vida, porque não estamos realmente em comunhão com o Autor da vida e o Senhor de toda a vida. E a única maneira que eu conheço de superar isso é o que Agostinho disse. Nossos corações estão ficando inquietos. Eles vão ficar inquietos até que eles encontrem descanso em Ti. Isso é o que Jesus deu ao seu povo. Ele disse, não turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, para onde eu estiver, lá vocês também estarão. Portanto, não tenham medo do futuro, não tenham medo do amanhã, porque eu vou cuidar do amanhã. Que Deus é o Deus do amanhã. Eu estou saindo agora. Eles vão ser incriminados. Ele diz,
mas eu vou deixar algo para trás. Eu vou dar um legado para vocês, uma herança. E o que é? A minha paz vos dou. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo dá. Eu dou para vocês, não deixe o coração de vocês estar perturbado. Em outras palavras, a paz que Jesus está falando aqui é o oposto da inquietação. É uma calma de espírito que vem quando você está em comunhão com Deus e você pode confiar nele para o amanhã. Ele é aquele que vence o medo. Agora, ao mesmo tempo em que nós temos essa proibição negativa, não temas, também somos chamados a encorajar uns aos outros como cristãos. E o que significa encorajar uns aos outros? É uma ajuda para outra pessoa, para ela encontrar coragem. Em muitos aspectos, acho que uma das razões pelas quais a nação respondeu tão positivamente ao Mágico de Oz é que nos identificamos com algum dos personagens, entre os quais era o Leão Covarde. O Leão Covarde representava o nosso medo, a nossa ansiedade. E do que ele precisava para superar o seu problema? Ele estava procurando coragem. Ele precisava de coragem. E é por isso que nós precisamos encorajar uns aos outros, porque todos nós precisamos de coragem. Agora, deixa eu terminar dizendo isso. Qual é o ingrediente indispensável e necessário para ter coragem? Para ter coragem. O que você precisa ter? Absolutamente, antes de ter coragem. É a condição sine que não dá coragem. Uma pré-condição necessária para a coragem. Você tem que ter ou não ter a coragem. Você pode ter isso e não ter coragem, mas não pode ter coragem sem ter isso. Aqui está o que é, pessoal, medo. Por que eu digo isso? Porque não é preciso coragem para fazer o que você tem medo, de fazer. Coragem existe para quem tem medo. Ter coragem é fazer o que você está ansioso, fazer o que você tem medo de fazer. E é por isso que nós precisamos encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros a superar as ansiedades, os medos, as apreensões que nos impedem de viver para Deus.